É uma alegria estar aqui mais uma vez, Pastora Cris. Muito obrigada pela confiança, obrigada pelo convite. E vamos à palavra do Senhor, que se encontra em João capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 6 versículos. Louvo a Deus por esta oportunidade, é sempre uma grande alegria, uma responsabilidade poder falar no nome dEle e em nome dEle ao coração dos amados irmãos. A palavra do Senhor vai dizer, João 3, capítulo 3, versículo 1 a seguir. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pai, te damos graças por tua palavra, o pão vivo que desceu dos céus. Te damos graças, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Te damos graças, Espírito Santo, porque habitas em nós e estás em nosso meio. Mediante a tua palavra, meu Deus, já foi orado e em concordância com a oração da pastora Cris, eu peço que o Senhor venha assim fazer. Usa os meus lábios para que haja em nós transformação e que seja nisto o teu nome glorificado. Eu oro no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós temos diante de nós um texto que é muito conhecido. E enquanto eu perguntava ao Senhor qual era a vontade dele para esta manhã, o Senhor trouxe ao meu coração Nicodemos. Como nós vemos, o texto começa com Nicodemos indo buscar a Cristo à noite. Ele bem poderia ter mandado alguém sondar, mandado mensagens a Jesus, mas não. Na posição de fariseu, ele decidiu sair à noite. Nós podemos entender esta noite como duas possibilidades. A noite, enquanto passamos ou simbolizando as provações desta vida, é noite, é um momento difícil, é um momento tenebroso. Ou podemos ver a noite de Nicodemos como alguém que quer se esconder, que não deseja ser visto com Cristo por quem ele é ou pelo que ele faz. Em quaisquer das duas situações, eu quero convidar você a refletir se porventura você tem buscado a Cristo na noite, quem sabe por esta confusão na identidade que existia na vida de Nicodemos.
Nós podemos entender uma coisa apenas lendo o primeiro versículo deste texto. Nicodemos provavelmente estava em conflito entre aquilo que ele ensinava, aquilo que ele vivia e aquilo que o próprio Espírito Santo já ardia em seu coração. Mas uma coisa estava bem clara ao coração de Nicodemos. Quando ele sai à noite para ter com Jesus, ele vai dizer: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus. A identidade de Nicodemos pode estar na sombra, mas ele enquadrou de forma assertiva a identidade de Cristo, aquele que depois será o Cristo ressurreto, mas neste momento é o Cristo vindo de Deus, o Cordeiro de Deus. E Nicodemos vai associar a identidade de Jesus àquilo que Jesus fazia. Ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz ou que tu fazes se Deus não for com ele. Estas são as palavras de Nicodemos sobre Jesus. E aqui eu quero chamar a tua atenção para o primeiro ponto, qual nós aprendemos. Quando nós falamos sobre restauração da identidade em Cristo, nós precisamos olhar para este Cristo ressurreto e verdadeiramente conhecê-lo, porque uma identidade restaurada em Cristo manifesta as obras que Cristo manifestava. Como eu posso ter a minha identidade restaurada em Cristo se eu não conheço profundamente, intimamente, pessoalmente este Cristo? Como disse no início, Nicodemos poderia ter mandado mensagens para Jesus, mas logo do início ele entendeu, assim como Zaqueu, que para conhecer a Cristo é necessário chegar perto, é necessário se aproximar dele. Eu acho bem interessante porque quando Zaqueu sobe na árvore para ver Cristo, para saber quem era Jesus, Jesus chega debaixo e ele vai dizer: desce depressa, Zaqueu. E muitas vezes nós pensamos que para conhecer Cristo nós podemos ver Jesus de lugares altos, mas para conhecer Jesus é necessário que nós venhamos descer na presença dele, para que ele cresça, para que ele se revele a nós. E na medida que Cristo se revela a mim e a você, a minha e a tua identidade nos é cada vez mais revelada e restaurada para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Nós vemos que Jesus vai falar com este homem chamado Nicodemos sobre o novo nascimento. E quando falamos sobre novo nascimento, nós já podemos ir lá no Jardim do Éden, lá na criação, entendendo que Deus nos criou perfeitos, perfeitas, com a sua essência para governar, para dominar ou subjugar toda a criação. Subjugar como? Em cuidado, não em destruição. Nós vemos que com o pecado de Adão e Eva,
nós perdemos aquela identidade de pureza, de sabedoria, de entendimento de governo. E então é necessário que Jesus venha para restaurar esta identidade perfeita, incorruptível, assim como será um dia o corpo que receberemos. Nicodemos vai questionar sobre o novo nascimento. E Jesus vai dizer: Você conhece a lei, e por causa disso, Nicodemos, você sabe quem eu sou? Mas saber quem sou não é suficiente para gozar da vida eterna. É necessário me conhecer. Posso conjecturar ainda que Nicodemos, com o coração ardendo para conhecer um pouco mais a Jesus, ele sente a chama em seu coração, Jesus o chamando para perto. E quem sabe com o coração acelerado, Nicodemos diz: é isto que a minha alma procurava. Eu vejo nele a minha verdadeira essência. Porque quando Nicodemos começa a ouvir a Jesus, que Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, eu posso imaginar o rosto de Nicodemos em humildade, em humilhação, dizendo: como pode ser isto? Estava começando o novo nascimento deste homem quando ele faz esta indagação, se despindo de alguma forma da altivez dos fariseus que tudo diziam saber. Quando acontece o novo nascimento? Quando eu começo a ouvir falar de Jesus. Quando eu sei quem é Jesus. E este saber por ouvir falar me impulsiona a chegar perto dele para conhecê-lo por experiência. Ninguém que diga eu conheço a Jesus conseguirá sustentar esta frase se não houver experiência direta, pessoal. Quando nós dizemos Deus fez na vida do meu pai, da minha mãe, de um irmão da igreja, do meu filho, nós temos uma vivência de fé. Mas quando nós falamos Deus fez em mim, Deus fez comigo, o nível de intimidade, de confiabilidade de testemunho é diferente. Quando nós falamos sobre restauração de identidade, nós falamos sobre, glórias a Deus, intimidade. Você pode saber, nós que temos, que conhecemos os nossos pais, eu posso, porventura, estar falando com alguém que não conhece o pai ou a mãe biológica. Se nós, conhecendo os nossos pais, não nos relacionarmos com eles, vamos perdendo ao longo do tempo afinidade, intimidade. A restauração da identidade, ela requer proximidade. Lembro-me neste momento, quando me mudei para a Suíça em 2006, o primeiro ano, 2007, eu fui ao Brasil, estive com os meus.
E ao retornar para a Suíça, passei 3 anos sem ir ao Brasil, sem contato físico com a minha parentela, com a minha mãe. Embora falasse com mamãe todos os dias, eram ligações rápidas. Mãe, tudo bem? Tudo bem, filha. Mamãe te ama, também te amo. E a nossa conversa não passava disto. Ou quando tinha algum problema, alguma questão, nos falávamos, resolvíamos, mas não tínhamos mais intimidade, não tínhamos mais convivência. E no terceiro ano, em 2029, a minha mãe foi ter conosco na Suíça. As primeiras 2 semanas era como estar com uma pessoa estranha por perto. Não tinha mais intimidade. Aquelas afinidades que eu sabia que existiam não estavam mais ali. Fisicamente era a mesma pessoa. Aparentemente era o abraço da mãe, mas algo tinha mudado. Por quê? Porque a distância fez com que algo se esfriasse em nós. É natural do ser humano. Agora, refletindo sobre esta experiência pessoal, pense na sua vida. O distanciamento de um filho, dos seus pais, do marido ou da esposa, que trouxe um esfriamento no relacionamento. E nós podemos dizer que, de alguma forma, eu não conhecia mais a minha mãe não me conhecia mais. Alguma coisa na minha identidade tinha mudado e também na identidade dela que nós duas não tínhamos acompanhado. A identidade de Cristo, ela é imutável, mas a nossa identidade foi deturpada lá no Jardim do Éden. E para que nós mantenhamos a nossa identidade, segundo o novo nascimento, o qual Jesus vai trazer na revelação desta palavra, é indispensável esta proximidade com Cristo. Quando Jesus diz que, na verdade, ele está sendo enfático em dizer: não existe uma outra possibilidade de ter a tua identidade restaurada. Nós estamos falando sobre a identidade espiritual, estamos falando sobre a identidade espiritual, mas entenda uma coisa: a tua identidade física, ela reflete a identidade restaurada por meio de Cristo Jesus. Como eu sei que a minha identidade foi restaurada ou está sendo restaurada? Eu amo Gálatas 5 e eu acredito que todas as vezes que aqui venho, eu cito esta passagem, porque é para nós uma oração, é para nós como um espelho para mensurar, para ver, refletindo aonde nós estamos espiritualmente, inclusive com a nossa identidade. Identidade não é sentimento, identidade é essência. Você não é o que você sente. O que você sente é emoção. E emoção pode ter influência espiritual ou não. Jesus vai dizer que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E é interessante a observação de Nicodemos: como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe?
E Jesus vai trazer aqui esta afirmação: o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascimento na água nós podemos entender, o nascimento natural, nós estamos envolvidos no ventre da nossa mãe, envolvidos na água fomos gerados. E é interessante que quando nascemos, respiramos ar e depois não conseguimos mais respirar na água. Se fizermos, morremos. Por quê? Porque uma vez que nós saímos do ventre da nossa mãe, não respiramos mais através dela, mas é o fôlego do próprio Deus que entra nas nossas narinas, o fôlego da vida, que começa a ser independente da nossa mãe. A nossa identidade em Cristo, ela pressupõe uma dependência de Deus e não do homem, e não da mulher. O que é nascido do Espírito é Espírito. Chamou a minha atenção que o primeiro Espírito é em maiúsculo, ou seja, está fazendo referência exatamente aquilo que eu manifesto após este novo nascimento. O segundo espírito está em letra minúscula. O espírito do homem é sujeito ao homem, mas o espírito de Deus, quem o poderá parar? Se ele é como o vento que sopra, não sabemos para onde vai, não sabemos de onde vem. Vem do norte, vem do sul. Temos uma noção, mas onde foi que tudo começou? Nós vemos que Gálatas 5:22 vai nos dar a característica de uma pessoa que tem a identidade restaurada em Cristo. Esta pessoa manifesta amor, amor a Deus, amor próprio e amor ao próximo. Uma pessoa com a identidade restaurada em Cristo é alguém que manifesta alegria. E, por favor, não entenda a alegria como estar sempre com um sorriso no rosto, porque por vezes pessoas se mostram sorridentes, mas estão vazias por dentro. Como diz a Camila Barros, finge costume, que está tudo bem, mas esta alegria do Espírito Santo é aquela mesma alegria que fez com que o apóstolo Paulo estivesse em prisões e dissesse: Eu sei ter abundância, eu sei passar por privações, eu sei servir, trazendo para os nossos dias, eu sei servir a Deus quando eu estou em dificuldade e também quando vai tudo bem. A identidade restaurada pressupõe que o estado externo, as circunstâncias, não tocarão na essência que está do lado de dentro. Uma pessoa com a identidade restaurada em Cristo, ela é pacífica, ela é pacificadora. Por quê? Porque é o que ela tem dentro de si.
Em meio às adversidades, estão todos se descabelando, mas ela está lá, no centro, porque Cristo é o centro da sua vida. Uma identidade restaurada faz com que a pessoa seja longânima. Eu costumo dizer que a longanimidade é aquela característica divina que espera tempos e tempos até que o homem, que uma nação se volte a ele. Este atributo divino, ele é compartilhado conosco. Deve estar na nossa identidade restaurada, a identidade do novo nascimento. Assim como a bondade, que é fazer o que é bom, a benignidade, que é fazer o bem. Eu gosto muito de observar o bem por maligno, a malignidade no coração de algumas pessoas hoje é tão evidente, dentro e fora da igreja. Por quê? Porque a identidade verdadeiramente não foi restaurada em Cristo. Uma identidade restaurada em Cristo transforma o sentir e muda o agir. Porque muitas vezes a pessoa sente, sente, chora, chora, pula, sapateia, mas o comportamento é o mesmo. E se o comportamento é o mesmo, a vida não muda. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. O que você tem feito para que haja mudança, para que haja restauração? Uma identidade restaurada manifesta dois tipos de fé. O primeiro, mais do que o segundo. A fé de Gálatas 5, como fruto do Espírito, é aquela fé que nos faz abdicar das coisas terrenas, fugindo, nos despindo, lavando-nos das concupiscências dos olhos, da carne e da soberba da vida, que porventura age em nós. Em 1 Coríntios 12, 9, nós vemos o segundo tipo de fé, a qual é o dom de Deus para que possamos fazer sinais e maravilhas, para que possamos sermos usadas e usados pelo Cristo ressurreto, fazendo grandes coisas no nome dele, maiores do que as que ele fez. Identidade restaurada. Todos temos uma porção de fé que nos foi dada, para que possamos acessar estes dois níveis de fé sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque vem do Espírito, e aí voltamos. O que é nascido do Espírito é Espírito e anda em Espírito. Mas e se eu não fizer maravilhas? O fruto do Espírito, este nível de fé que transforma a nossa mente, precisa estar presente em todo crente. Porque é o Espírito Santo que nos torna parecidos com Cristo. E se o nosso espírito não for sujeito, submisso ao Espírito Santo, não há restauração da nossa identidade. Jesus vai dizer em algum momento: aprendei de mim, que sou humilde e manso, características de um novo nascimento. E quando Nicodemos assume
não saber, mesmo sendo ele fariseu, está iniciando uma evidência de novo nascimento. Ele está reconhecendo diante de Cristo, diante de Jesus, que ele precisa verdadeiramente conhecer aquele que está em sua frente. Ainda que você não veja com os teus olhos carnais, o mesmo Jesus que estava diante de Nicodemos, aquele fariseu pertencente àquele grupo judaico influente, que conheciam a lei, que colocavam ênfase na observância da lei, que estavam preocupados com os rituais muito mais que com a prática interior da observância da palavra do Senhor, em humildade, em amor, em altruísmo. Eles estavam olhando para a embalagem, mas nem todos os fariseus eram assim. Dentre tantos, o Senhor tirou alguns para dizer que a tua identidade não precisa ser deturpada pelo meio que você vive. Talvez na tua casa você é a única pessoa diferente. É a única pessoa que manifesta a identidade de Cristo. Então não faça como muitos fizeram naqueles dias, se misturando no meio da massa para não ser diferente, mas faça como Nicodemos. Ainda que você comece no secreto, por fim o Senhor colocará em evidência a tua identidade. Quando nós olhamos para os fariseus, nós vemos o respeito e a reputação que eles tinham enquanto líderes nas sinagogas, mas eles colocavam um peso nos ombros das pessoas que eles mesmos não carregavam. A religiosidade. Eles falavam de coisas, ensinavam coisas que não faziam. Isto nada tem a ver com o novo nascimento. Isto tem a ver com vaidade, com autoritarismo. A identidade restaurada em Cristo nos dá autoridade e poder. A autoridade e o poder não está dependente de carisma. A autoridade que vem do Senhor é diferente da autoridade carismática ou do autoritarismo. Sempre que falo sobre personagens bíblicos ou pessoas bíblicas, eu gosto bastante, pastora Cris, de olhar para a origem dos nomes. E quando nós falamos sobre a identidade de Nicodemos, a qual Jesus usou a experiência como exemplo perpétuo para nós de novo nascimento, nós vemos este nome que Nike e Demos, de origem grega, está por indicar Nike vitória e Demos povo. Isto chamou a minha atenção não pela forma que usualmente trago aqui o sentido literal, vitória do povo, mas como vitória pessoal. E se eu olho para Nicodemos, antes de vencer o povo, ou de ser aquele que vence o povo, aquele que conquista o povo,
ele venceu a si mesmo. E aí nós vamos lá ainda em Gálatas, porque nós já falamos que a característica de Jesus, humilde e manso, nós reconhecemos em Nicodemos a humildade em dizer que não sabia, mas nós vemos também domínio próprio, o novo nascimento, uma identidade restaurada implica domínio próprio. E quando nós vemos aqui Vitória, Nicodemos, Vitória, eu entendo que a primeira pessoa que precisa ser vencida para que haja uma restauração da tua, da minha identidade em Cristo, temos que vencer a nós mesmos. Como nós vencemos a nós mesmos? Não nos conformando com aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos que não correspondem com aquilo que Deus diz, pensa e vê. Mas eu não sei o que Deus pensa, diz e vê. Então significa que você não tem comido pão. Se eu quero verdadeiramente uma identidade restaurada, eu preciso me alimentar da palavra do Senhor. Como boa parte dos irmãos e irmãs que aqui estão sabem, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Nada adianta nós orarmos, jejuarmos, examinarmos as Sagradas Escrituras, se nós não corrigirmos a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Quando Deus, melhor dizendo, consola Josué e fala para ele para que a palavra da lei, o livro da lei, não se aparte da sua mente, do seu coração e dos seus lábios, o Senhor está impulsionando Josué a ter contato com a palavra tanto no pensar quanto no falar, porque quando eu penso, eu estou gerando sentimentos. Uma identidade restaurada, se queremos que seja restaurada em Cristo, devemos buscar nos aproximarmos deste pensamento de Cristo, do sentimento de Cristo e da atitude de Cristo. Qual era o pensamento de Cristo? Basta olhar para o que Cristo falava. Qual era o sentimento de Cristo? Jesus chorou, Jesus amou, Jesus sentiu raiva. Quando no templo ele entra e coloca ordem na casa do Pai, que é chamada casa de oração, e naquele momento ele vai mudar o endereço da adoração. Ele vai dizer: vocês podem destruir este templo e ao terceiro dia eu o reconstruirei. Jesus estava falando do seu corpo físico, da sua morte. E eu costumo dizer que naquele momento ele estava mudando o endereço da adoração, ele estava dizendo, entre outras palavras, olhando para João 4, o capítulo seguinte, ele estava dizendo: quando você se encontrar comigo, quando você tiver água viva dentro de você, o novo nascimento da água e do Espírito, então você será morada do Altíssimo. Nós vemos Nicodemos diante de um momento crucial da sua vida, da sua história. E é interessante
que aquele que seguiu Jesus às escondidas, né? No capítulo 7 de João, nós vamos ver que Nicodemos já não está mais em oculto. João 7,50, para quem quiser depois conferir. Nicodemos era um deles. De quem? Dos fariseus. Mas ali, depois de ter um encontro pessoal com Jesus, ele já não mais estava em oculto. Uma identidade restaurada manifesta algo diferente do que a massa manifesta. João 19:39, nós vemos que Nicodemos novamente se manifesta publicamente e a Bíblia é categórica em dizer, colocando entre aspas, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Aquele que não queria ser visto, agora se expõe. Existe um tempo em que a identidade restaurada em Cristo não será contida, mas será revelada. Ainda vemos que Nicodemos cumpriu um propósito que poderia ser cumprido somente através de alguém que tenha experimentado a própria identidade restaurada em Cristo Jesus. Mirra e aloés, presentes, perfumes, para um momento crucial, decisivo da história da humanidade. A fé, o nível de intimidade que foi gerado nos encontros ocultos de Nicodemos com Jesus produziu um perfume que foi usado no momento certo. Gálatas 4:6 vai dizer: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai, ou Paizinho. Posso conjecturar este momento de dor em que todos estão ali sofrendo, chorando a morte de Cristo, a morte de Jesus. E Nicodemos, dentro de si, eu o conheço, eu sei quem ele é, eu sei quem ele é. Se você sabe quem é Jesus, ele está te convidando nesta manhã. Não se acomode em saber quem sou, mas me conheça por experiência. Para concluir, quero deixar ainda João 20:17. Quando Jesus ressuscita, ele vai falar àquela mulher que ele chamou por nome: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. E dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Entenda que ser cristão
é muito mais que moda. Hoje, dizer que somos cristãos virou moda, mas ser cristão é muito mais do que um estilo de vida. Ser cristão é uma identidade restaurada que precisa ser anunciada. Como Maria Madalena ali, ela não pôde se conter, ela não pôde deter aquele que havia ressuscitado. Qual é o sinal da restauração da tua identidade que ainda precisa ser colocado em evidência? Como Nicodemos, saia do escondido. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você para que o fruto dele possa ficar em evidência. Amém? Que Deus continue falando ao coração de cada um. Pastora Cris, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor juntamente com os amados.